Olá e seja bem-vindo ao vídeo agora sobre a 12ª temporada em geral. Ela terminou, então agora a ideia aqui é falar sobre ela, sobre o que ela acertou, sobre o que ela errou e também avaliar um pouco as notas que eu dei para os episódios durante toda essa temporada, que eu acho que vai ser legal ter uma noção geral do que aconteceu aqui. Então eu gostaria de falar primeiro sobre ela em si. A temporada começou muito bem com Spyfall, episódio duplo, Spyfall parte 1, Spyfall parte 2. Eu gostei, teve a introdução do mestre, tudo muito animado, e aí começa uma coisa meio esquisita, por exemplo, o Orphan 55, que foi um episódio muito ruim. Já passaram várias semanas e eu ainda acho o pior episódio da série nova de Doctor Who. Eu acho bem desnecessário, e agora revendo e pensando nessa 12ª temporada no geral, como ela foi feita e a história que foi contada durante essa temporada, o Orphan 55 fica cada vez menos relevante na temporada para mim, então é um episódio muito fraco. E aí a gente tem outros fillers, tem o episódio do Nikola Tesla, tem aí o Fugitive of Judum, que é um episódio louco, assim, que todo mundo pensava que seria um episódio normal, só com Judum para relembrar da era Russell T Davies, mas foi aquela loucura, nova doutora, tudo. Aí eles voltam um pouco, abaixam um pouco a poeira de novo com episódios fillers, depois a coisa cresce um pouco mais, aí com o final da temporada tem o episódio do Frankenstein, que tem a introdução do Cyberman, depois o Ascension of the Cyberman, que eu continuo achando um episódio muito assim fraco para um final de temporada. Eu acho que ele deixou muito a desejar, mas depois vem o Timeless Children, que eu gostei muito, mas continua com seus problemas. Então é uma temporada com muitos altos e baixos, e eu acho que o principal dos baixos nessa temporada foi colocar episódios aleatórios onde eles não precisavam existir. Por exemplo, aquele Praxius ou Can You Hear Me, episódios totalmente desconectados com a história. A gente tem uma revelação importante, tipo a doutora lá no Fugitive of the Judum, e aí tudo corta e vem uma outra história como se nada tivesse acontecido. Então as histórias não têm conexão umas com as outras. Mesma coisa aquela ideia da doutora e procurar o mestre, né? Eles dão um teaser sobre isso em um episódio, a gente pensa que vai continuar e isso não leva a nada. O mestre aparece do nada na volta dele. Então são coisas que não fazem sentido, sabe? São momentos que eles adicionam que não são entregues no final, porque um momento não conecta com o outro. Isso eu achei uma das partes mais fracas dessa temporada, que foi essa total desconexão. Inclusive com também a falta de planetas novos, a falta de criatividade em inserir coisas novas na série. Muitos dos episódios são algumas reciclagens do que a gente já viu, não é uma coisa que seja completamente inovadora, tirando o The Timeless Children, que trouxe várias coisas novas para a série, mas em questão de episódio, tem um episódio lá do Frankenstein também, que foi muito bom, mas ele não traz nada de muito novo, de algo diferente para a série. Praxius, ou Orphan 55, do Nikola Tesla também, são alguns episódios, tipo Nikola Tesla, ótimo episódio, mas ele fica no limite dele, assim. Isso eu acho um pouco chato, porque a gente já está na 12ª temporada e poderia ser muito melhor. Então, se a gente for pensar aqui nas notas que eu dei, eu me mantenho assim firme nas notas da temporada. Talvez o Praxius e o Can You Hear Me eu tiraria um pouco de pontos, porque para mim eles envelheceram um pouco mal, assim, eu não tenho interesse em rever esses episódios. O Orphan 55 continua do mesmo jeito, Spyfall curti muito e eu assistiria sem problemas também. O do Nikola Tesla talvez eu até daria mais nota, mas então são episódios que as notas para mim continuam mais ou menos as mesmas. No geral, a temporada recebeu uma nota, somando todas e dividindo por 10 episódios, somou uma nota de 7,75. Não é horrível, é uma temporada média, não é a minha favorita. É melhor que a 11ª temporada? É, porque ela trouxe muitas coisas de mitologia da série, muitas coisas legais. Mas quando a gente trata de episódios fillers,
dessa 12ª temporada, eu ainda prefiro os episódios fillers, no caso todos, da 11ª. Eu acho que lá tem muitas coisas ótimas, por exemplo, Demons of the Punjab, que eu já revi e pra mim é um dos melhores episódios daquela temporada. Eu adoro The Witchfinders, eu acho um episódio divertidíssimo e é muito legal. E Takes You Away também é um episódio muito bom. Então a 11ª temporada, em questão de inovação, foi muito mais inovadora em trazer coisas diferentes do que a 12ª nesses episódios fillers. E um dos meus principais problemas também que eu notei depois do The Timeless Children foi como uma coisa acontece lá no início. O mestre fala que ele não vai contar a mentira para a doutora, não vai contar as coisas para ela, porque ela tem que procurar, e no final, aqui no The Timeless Children, ele conta tudo. Então é uma história que se contradiz um pouco, e eu preferiria assistir essa revelação a partir dos olhos da doutora, vendo ela perseguindo a revelação, a verdade sobre a criança temporal, e ela indo atrás disso e mostrando tudo como foi. E eu acho que eles pecaram um pouco nisso, como pecaram também naquela coisa que eu acho que já está virando uma marca registrada da era do Chris Chibnall, que é muita exposição do plot e pouco mostrar o plot, né? Pouca enfim, contar uma história no episódio. A gente vê às vezes os personagens mesmo contando as histórias por si próprios. Então a gente tem aquele episódio do Frankenstein, quando aparece o Cyberman, aí os Companions narram tudo de novo que o Jack falou. Não é necessário, a gente viu o Jack ali, ele foi uma das aparições mais importantes da temporada, e eu não achei necessário assim, quando os Companions servem só para narrar o que está acontecendo na tela. Teve alguns momentos mais interessantes dos Companions, o lado emocional, mas também teve lados que falharam, por exemplo, a doutora e o Graham lá no final do Can You Hear Me? Então, são coisas muito extremas pro bom e extremas pro ruim que fazem essa temporada ficar bem na média e não ser uma das minhas favoritas, apesar de eu ter me divertido muito no geral. Só me estressei no Orphan 55 e um pouco no Ascension of the Cybermen, que eu realmente achei que poderia ter sido bem melhor, assim. Não sei o que aconteceu, que eu impliquei com esses episódios. Então, mas no geral achei legal, e eu acho legal quando eles tentam inovar e eles dão um passo além do que a gente espera, sabe? Porque chega um ponto que a série também começa a ficar entediante se nada de novo é feito. E deu para perceber muito como nessa 12ª temporada a curiosidade sobre o enredo, a curiosidade sobre a série aumentou muito e as pessoas foram atrás e ficaram criando teorias. E isso, no geral, eu acho que é o mais importante, as pessoas terem interesse pela série, fazer teorias e ver o que aconteceu, e eu acho que nesse caso tudo deu certo. E para mim, o ponto mais positivo dessa temporada e da era do Chris Chibnall no todo, assim, são os episódios do passado. Quando eles levam a doutora e os amigos para um lugar do passado, para esses lugares interessantes assim, os episódios ficam muito melhores. Agora é entender se isso é porque são histórias que já foram contadas na vida real e eles só precisam adaptar para o universo de Doctor Who, ou se realmente os episódios do passado são a força dessa era do Chris Chibnall. Mas também isso faz com que tenha muitos episódios no passado e muitos episódios na Terra, como eu já falei, e a gente precisa de muito, enfim, mais criatividade para levar esses personagens, né, para outros lugares, conhecer o universo, até porque é uma série sobre o tempo e espaço. Enfim, algumas outras coisinhas que eu não gostei, por exemplo, a falta da TARDIS novamente, falta de usar o universo de Doctor Who mesmo a favor da série. Então, no geral, a temporada foi legal, foi divertida, como eu já falei, nota 7.75 para a temporada no geral, com os seus probleminhas que eu acho que se o Chris Chibnall não ficar mais 1 ou 2 anos aí, eu não sei, ou não sei se ele vai ficar tanto tempo como Steven Moffat, eu acho que a gente vai continuar vendo esses problemas na série no geral, porque acabou se estabelecendo como um estilo dessa narrativa da era do Chris Chibnall, e creio que não vai mudar muito essa coisa de muita exposição
e pouca história sendo contada. Enfim, é isso, a 12ª temporada já terminou. Eu vou postar alguns vídeos ainda sobre a 12ª temporada, porque tem um vídeo de teoria que você pode assistir no próximo vídeo, quando ele sair, e também eu vou falar sobre o que eu acertei e o que eu errei de um vídeo meu sobre os desejos da 12ª temporada. Então fica aí ligado no canal que vai vir muitas coisas durante o ano, e também a gente vai fazer algumas maratonas das temporadas anteriores de Doctor Who, começando pela primeira e indo para as próximas, mas isso, o ano é longo e até 2021 tem muito tempo ainda, então vamos com calma. Muito obrigado por assistir, por acompanhar a 12ª temporada aqui no canal, e até o próximo. Tchau!